E se a Terra não fosse um planeta solto no caos, mas uma bancada viva dentro de um experimento cósmico muito maior? A gente aprendeu a chamar de acaso o que não consegue rastrear. Mas nesse cenário, acaso seria só a interface do experimento. Vamos assumir a regra exata. A vida na Terra e fora dela não nasce de sucessões cegas de eventos. Ela é conduzida, ajustada e acompanhada por inteligências superiores, executando um plano maior. Este vídeo não é sobre ET escondido, nem conspiração barata. É sobre o que acontece com a ciência, a fé, a dor e a liberdade quando a evolução deixa de parecer acidente e começa a parecer protocolo. Porque o pior não seria saber que existe inteligência acima de nós. O pior seria suspeitar que ela nunca deixou de intervir. Neste cenário, o universo não seria abandonado, seria administrado. Inteligências imensas executando fases de um plano cuja origem sobe ainda mais alto, a inteligência suprema do universo. Imagine olhar para o registro fóssil e não enxergar só adaptação e extinção, mas capítulos. Não apenas o que sobreviveu, mas o que foi mantido, descartado e reescrito. Nesse cenário, momentos como a explosão cambriana deixariam de parecer apenas aceleração biológica. Soariam como abertura de fase, como se o experimento tivesse recebido novas permissões de complexidade. E aqui a hipótese fica mais dura. Grandes extinções deixariam de parecer só desastre. Poderiam parecer correção de rota, limpeza brutal, reinício de condições para outra tentativa. Na história comum, o asteroide é um acidente cósmico. Nesta, ele pode ser outra coisa, o momento em que uma linha evolutiva é encerrada para abrir espaço a outra. Se a vida foi projetada, o DNA muda de estatuto. Deixa de ser apenas molécula eficiente e começa a parecer linguagem compacta, escrita para aguentar tempo, erro, mutação e transmissão. Olhos, asas, inteligência social, padrões que reaparecem em ramos diferentes. Nesse cenário, a convergência evolutiva deixaria de soar só como solução repetida. Soaria como assinatura recorrente do mesmo autor. Há algo inquietante em ver a natureza resolver o mesmo problema várias vezes. Neste episódio, isso deixa de parecer coincidência elegante, passa a parecer método. O surgimento da mente reflexiva deixaria de ser ápice espontâneo. Poderia parecer liberação controlada, um ponto em que o experimento deixa de testar só corpo e começa a testar escolha. Talvez certos saltos da humanidade, fogo, linguagem avançada, simbolismo, cooperação extrema, deixassem de parecer apenas conquista lenta, soariam como portas abertas na hora certa. No momento em que humanos se fixam, plantam e armazenam, a experiência muda de escala. O experimento deixa de observar só sobrevivência, passa a observar sociedade. Cidade não serviria só para juntar gente, serviria para intensificar disputa, lei, desigualdade, ritual, cuidado, ambição e culpa. O experimento deixa de testar vida, passa a testar convivência. Nesse cenário, religião não nasceria apenas do medo ou da imaginação. Poderia ser uma resposta imperfeita, mas real, a sinais de uma arquitetura superior que a mente humana nunca viu inteira. Imagine a hipótese mais desconfortável de todas. E se oração, silêncio, culpa, entrega, gratidão e desespero também fossem observáveis no experimento? Não como superstição, como dado. Se existe projeto, sofrimento deixa de ser apenas escândalo do acaso. E isso não o torna menor. Torna a pergunta mais cruel. Para que serve dor em um sistema desenhado? Talvez o ponto mais cruel do experimento não estivesse no campo de batalha, mas num corredor de hospital. Dor física, medo, espera, amor e perda, comprimidos no mesmo espaço, como se o universo estivesse observando o que fazemos quando o corpo falha. Talvez guerras deixassem de parecer apenas falhas morais humanas. Passariam a soar como ensaios brutais de limite. Até onde inteligência, poder, medo e escassez podem ir antes de destruir o próprio campo de prova. O velho vazio entre as estrelas deixaria de parecer abandono. Poderia parecer isolamento de laboratório. Não porque estejamos sozinhos, mas porque contato direto ainda não foi liberado. Talvez o mais perturbador não fosse não encontrar ninguém. Fosse encontrar um padrão. Sempre que nos aproximamos demais da borda do vidro, o universo responde com silêncio calibrado. Porque se tudo é teste, não seriam só guerra e escassez que importariam.
apego, compaixão, proteção, sacrifício, perdão e cuidado também poderiam ser centrais. O experimento não mediria só força, mediria vínculo. Talvez a cena mais antiga e mais importante do experimento não esteja no trono nem na batalha. Esteja numa mãe protegendo um filho, repetindo um padrão que o universo inteiro parece premiar desde o começo. Se há projeto, morte muda de papel. Não necessariamente vira consolo, mas deixa de ser apenas interrupção cega. Passa a parecer limite de fase, troca de condição, corte brusco num processo que talvez continue fora do nosso campo. Imagine um velório em que a pergunta não seja apenas "por que acabou?", mas "o que este fim significa num sistema onde nada parece realmente solto?". O luto não diminuiria, ficaria mais fundo. No momento em que bilhões de mentes passam a se conectar em tempo real, a hipótese muda de patamar. A espécie deixa de ser só observada em grupos, passa a funcionar como mente distribuída. Talvez a internet não fosse só tecnologia. Fosse a primeira vez em que o experimento consegue ligar quase todos os neurônios da espécie ao mesmo tempo e observar o que emerge. Existe uma imagem muito concreta para isso. Corredores frios, cabos, pulsos de luz, milhões de decisões passando por máquinas ao mesmo tempo. Como se a espécie tivesse construído, sem perceber, o primeiro órgão visível da própria mente coletiva. No instante em que criamos algo que aprende, corrige, imita e decide, o cenário fica ainda mais desconfortável. O experimento passa a produzir, dentro de si, novos experimentadores menores. Chega uma hora em que o laboratório produz criaturas inteligentes o bastante para suspeitar do próprio laboratório. Talvez esse seja o momento em que estamos agora. O rato encostando na parede e percebendo que há parede. Se o universo é campo de prova, explorar o espaço deixa de ser só expansão, vira aproximação da cerca. Cada sonda, cada telescópio e cada base seria também um gesto em direção à borda do experimento. Talvez a Lua não fosse só destino. Fosse o primeiro lugar em que a humanidade começa a sentir a diferença entre sair do berço e tocar a arquitetura do laboratório. Mesmo as crises planetárias mudariam de tom nessa hipótese. Não punição simples, não acaso puro, mas feedback brutal de um sistema que responde quando a variável humana força demais o próprio ambiente. Existe algo especialmente cruel nessa ideia. Justamente quando a humanidade começa a suspeitar da escala em que vive, pode também entrar na fase mais arriscada do teste. E aqui está a parte mais séria. Se o experimento existe, isso não apaga a liberdade, só a torna mais estranha. Porque um teste só mede escolha se a escolha continuar sendo real dentro dele. Talvez o teste mais profundo seja exatamente este: viver sem saber com certeza se está sendo testado, amar sem prova, agir sem garantia, escolher sem ver o observador. Nesse cenário, ciência e fé deixariam de parecer rivais simples. A primeira tentaria mapear o mecanismo, a segunda tentaria suportar o significado. Ambas ficariam menores e mais necessárias. Talvez a revelação final não humilhasse o sagrado, só o deslocasse. O universo deixaria de parecer menos santo, passaria a parecer assustadoramente mais administrado. Se essa hipótese fosse verdadeira, a humanidade nunca mais poderia se tratar como um acidente privilegiado. Seria obrigada a se ver como criatura em processo, ainda medida, ainda observada, ainda incompleta. O verdadeiro efeito de descobrir que somos parte de um experimento cósmico não seria matar a ciência nem provar uma religião. Seria destruir a velha confiança de que o universo simplesmente não está olhando de volta. Então a pergunta não é apenas quem nos fez. A pergunta é outra: o que exatamente está sendo medido em nós desde o começo da vida? E se o verdadeiro terror de sermos parte de um experimento cósmico não fosse ter sido projetados, mas descobrir que talvez ainda não tenhamos passado da fase de teste?